Oi, eu me chamo Maria Godoy e nesse canal a gente fala sobre privacidade e proteção de dados. Estou tirando uma pausa do cafezinho aqui agora para poder falar com vocês sobre relatórios de impacto à privacidade, o famoso Privacy Impact Assessment. E o que é esse documento, né? Esse documento, como o próprio nome já diz, é um relatório, então ele vai relatar algo. No caso, ele vai relatar os riscos relacionados à privacidade. Esses riscos podem ser provenientes de uma atividade específica, de uma nova tecnologia que é implementada na empresa, de um tratamento específico que cause mais risco, por exemplo, contendo informações de pessoas vulneráveis, como crianças, idosos. Isso tudo já é mais previsto expressamente lá no GDPR, mas aqui na LGPD a gente não tem as hipóteses expressamente elencadas na lei, né? Então isso dificulta um pouquinho a nossa percepção de quando deve ser realizado um relatório de impacto. Todavia, a gente pode trazer livremente essa interpretação do GDPR, também aguardando aí uma manifestação mais concreta da NPD, para poder saber quando vai ser definido, né, como obrigatório um relatório desse nível. Todavia, é sempre recomendado, mesmo que facultativo, né, em alguns casos, que se faça um relatório nesse sentido para que a empresa, né, ou o controlador, o cliente, conheça os riscos relacionados àquela atividade específica de tratamento ou aquela nova tecnologia que ele está implementando. E por que é tão importante isso? Porque esse relatório ele vai te dar um panorama geral sobre essa atividade. Você vai conhecer os riscos, não só os riscos, mas também as medidas que são implementadas para mitigar ou eliminar esses riscos. E basicamente essa é a composição do relatório, né? Você vai iniciar ali contextualizando o porquê de você ter decidido realizar esse relatório de impacto. Na sequência, você vai apresentar como é essa atividade ou essa nova tecnologia, né? Você vai falar um pouco a contextualização desse tratamento de dados. Depois disso, você vai passar para os riscos, apontando quais são os riscos identificados já relacionados a essa atividade. Depois, passar para as medidas de salvaguarda, de segurança que são aplicadas já ou aplicáveis, né, que se pretende aplicar com relação especificamente a essa atividade. E em que medida essas medidas é ótimo. Essas medidas são capazes de efetivamente reduzir ou eliminar, né, se possível, os riscos. Ao fim, pode ser que sobrem alguns riscos ali, né, que são chamados riscos residuais, e tendo esses riscos, a empresa, o controlador, o encarregado, eles deverão avaliar se são riscos aceitáveis para aquele negócio, né, se a empresa está tranquila em arcar com aquela possibilidade, aquela probabilidade, e aí sim vai validar esse relatório. Então, tem essa última etapa, que seria uma etapa de validação, confirmar que né, todas as informações que estão naquele relatório, desde a contextualização da atividade, da decisão de realizar o relatório, até os riscos que existem, as medidas aplicadas para reduzi-los ou mitigá-los, reduzi-los ou eliminá-los, e aí avaliar quais riscos sobraram e se eles são aceitáveis pela empresa ou não. Esse é um dos poucos documentos que está expressamente previsto ali na nossa legislação, então é um documento que realmente vai ter uma atenção muito importante da ANPD, da nossa autoridade aqui no Brasil. É essencial, então, que as empresas estejam aptas a realizá-los e principalmente que os profissionais, né, advogados ou profissionais ligados à área de privacidade e proteção de dados mesmo, saibam como realizar um relatório de impacto. Algumas autoridades aí, mundo afora, já têm alguns modelos interessantes de relatório de impacto. Um deles é da ICO, da autoridade lá do Reino Unido, que, aliás, tem muitos outros documentos que eu sempre recomendo aqui, recomendo lá no nosso programa de formação, no Carreira em Privacidade. Então, é bem interessante que você se paute por um desses modelos e vá desenvolvendo o seu próprio modelo, né, que você vai seguir com a sua metodologia. Mas, basicamente, o relatório de impacto é feito dessa forma aí, com esse passo a passo que eu mencionei. E quando a gente fala em risco, inclusive, é muito importante a gente lembrar da matriz de risco. Vou deixar aqui um exemplo e também vou deixar lá no canal no Telegram, então o link está aqui na descrição, se quiser dar uma olhada lá, ter para você esse conteúdo, pode baixar lá. Essa matriz de risco, ela é uma análise feita com dois parâmetros. O primeiro deles, a probabilidade, que seria o quê? A possibilidade, né, o quão provável é que algo aconteça, que esse risco se concretize na realidade, na vida real, na prática. E o segundo parâmetro é a severidade. Por exemplo, esse é um risco que, caso se concretize, você vai ter uma parada geral das atividades da empresa ali por dias. Então, esse é um risco que pode ser mais elevado do que um risco ali simplesmente de parar algumas horas ou
da perda de um dado que pode ser recuperado depois. Então, tem níveis de risco e é isso que a gente vai descobrir com a matriz de riscos. E agora eu vou terminar de tomar meu café aqui, né? Porque café frio ninguém merece. Então, até a próxima semana que vem, às 7 da noite, terça-feira, temos um novo vídeo aqui no canal.